Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto mega importante que eu recebo essa pergunta a todo momento. Rodolfo, se você estivesse começando hoje, o que você faria no mercado financeiro? Mas depois da vinheta, roda a vinheta, produção. Show de bola, senhoras e senhores. Então, o tema da aula de hoje é o que eu faria se eu estivesse começando hoje nos mercados internacionais. Mas antes, você já deu o seu like? Já é inscrito no nosso canal? Acredito que sim, né? Nessa altura do campeonato, você ainda não é inscrito do nosso canal? 2 anos de curso e tá sem bandoleira? Vai, se inscreve agora e já deixa o seu like, fechou? Agora sim, bora lá. O que eu faria se eu estivesse começando hoje é algo que eu fiquei pensando, porque assim, galera, uma coisa é você estar começando hoje sem conhecimento algum acerca do mercado. Outra coisa é você estar começando hoje depois de algum tempo de experiência no mercado. Isso muda tudo. Isso muda a forma como você pensa. Isso muda, como eu disse para os nossos alunos já, né? Para os nossos clientes, existem fases que você vai percorrendo no mercado até você conseguir realmente, de fato, fazer dinheiro, chegar na tão sonhada consistência, principalmente para os traders. Mas e aí, Rodolfo? Você seria um investidor buy and hold ou você seria um especulador? O que você faria? A gente está caindo em estilos operacionais, ok, senhoras e senhores? Vamos falar um pouco mais sobre estilos operacionais. Primeiro, um especulador. O que um especulador faz? Um especulador, basicamente, ele vai estar preocupado apenas com a movimentação de preço no mercado. Ele não pensa em se tornar acionista da empresa, ele não pensa em se tornar um sócio da empresa, diferente do investidor, né? O investidor não, o investidor ele vai querer olhar os balanços da empresa, as DREs da empresa, vai querer olhar o histórico dessa empresa para ver se ela realmente é uma empresa boa, uma empresa sólida, vai ficar de olho ali nas informações sobre a diretoria da empresa, os dados de crescimento, de receita, dados de, enfim, algumas informações mais fundamentalistas que nós chamamos. O especulador não. O especulador ele quer comprar barato e vender caro, quer vender caro e comprar barato. É isso que ele está preocupado, tá? Essa é a principal diferença dos estilos operacionais que nós temos. O especulador, geralmente, ele vai estar utilizando algumas ferramentas de gráfico e fluxo para tomar as suas decisões. Já o investidor, ele vai estar se baseando em fundamentos de macroeconomia, o cenário econômico em que nós estamos passando, o cenário em que a empresa está atuando, o segmento em que a empresa está atuando, o ciclo econômico em que nós estamos atuando, enfim, existem diversas outras informações. E aqui, galera, eu já trago para vocês, logo de bate-pronto, logo de cara, eu acho mais interessante, neste primeiro momento, neste primeiro passo, eu estou falando de acordo com o meu perfil operacional, hein? Lembrando, eu me adequo melhor ao perfil de especulador, ok? A encontrar oportunidades onde eu vou estar preocupado nada mais, nada menos do que com a movimentação de preço. E diga-se de passagem, eu considero até mais simples, principalmente para quem está começando, e esse é o título, né, da nossa aula, se eu estivesse começando hoje nos mercados internacionais, o que eu faria? Então, para quem está começando agora, pensar como um especulador é mais fácil, é mais simples e pode gerar resultados a curto prazo, principalmente, de forma mais rápida. E a gente sabe que os micro-resultados de curto prazo, eles podem nos ajudar para permanecer com a nossa carreira dentro do mercado. Por isso que eu escolheria mais a área de especulador, beleza? E aqui, dentro da área de especulador, nós temos o scalper, o day trader e o swing trader. O scalper são aquelas operações que nós executamos dentro do mercado financeiro rápidas, geralmente operações que duram segundos dentro do mercado. É o que eu falo de bateu, saiu, né? Bateu, saiu. Quando eu fazia aula de boxe há alguns anos atrás, eu tinha um professor muito bom e
Algumas vezes eu ia competir com adversários, com oponentes que eles eram mais altos do que eu, tinham uma envergadura mais alta do que maior do que a minha. Então a todo momento eu precisava entrar na guarda, no meio da guarda do meu oponente para eu conseguir golpeá-lo. Então eu não conseguia, vamos dizer assim, lutar à distância, mantendo o meu oponente à distância. Eu precisava entrar a todo momento no meu oponente. E o meu treinador falava o seguinte para mim: Rodolfo, bateu, saiu. Então entrava, batia e saía. Esse é o especulador, tem que ser coisa rápida. Papum, bateu, saiu, bateu, saiu. Então eu trago essa analogia que eu fazia com o boxe. Só que muitas vezes você ficar o tempo todo entrando rápido e saindo, batendo e saindo, batendo e saindo, isso pode acabar te cansando e talvez não vai gerar o resultado que você precisa ou que você estava esperando no mercado, até no seu oponente também, né? Às vezes você só fica marcando no box e aí depois você acaba gastando muita energia, mas que não vai te trazer um resultado tão eficiente assim. Por isso que eu já logo de cara descartaria operações de scalper, principalmente para quem está começando, operações rápidas no mercado. Isso pode não ser saudável, operações rápidas. Por quê? Porque às vezes o seu olho não está tão treinado para as malícias do mercado. Às vezes o seu olho não está tão veloz, tão rápido para você perceber movimentações rápidas de preço, aonde você pode se prejudicar. Entrei comprar do mercado, veio rápido contra a minha posição, às vezes você congela, não consegue sair rápido da operação. Então eu já descartaria operações de scalper, certo? Eu já iria mais para o cenário de day trader e swing trader, aonde eu conseguiria operar gráficos maiores. Então dentro da área do day trader eu faria operações aonde eu consigo ter uma leitura mais tranquila do mercado, aonde eu consigo ter tempo de abrir a minha posição, colocar o meu stop na operação de forma tranquila, colocar o meu alvo na operação de forma tranquila e aguardar que ou o meu take profit ou o meu stop loss seja executado. A mesma coisa para operações de swing trade, aonde eu vou ficar posicionado por mais de um dia. Operações que dá tempo tranquilo para eu identificar a condição no mercado, esperar o momento, fazer a minha entrada, colocar o meu stop, colocar o meu take profit e ficar acompanhando a movimentação do preço para os próximos dias, certo? E aí, para fazer as minhas operações de day trader e swing trader, eu tenho duas ferramentas, ou gráfico ou fluxo de ordens. Qual eu escolheria? Gráfico ou fluxo de ordens? Bom, eu já adianto para vocês que eu descartaria a ferramenta de fluxo de ordens nesse primeiro momento. Por quê, Rodolfo? Não porque fluxo de ordens seja ruim, não é isso. É que às vezes a gente ficar focado no fluxo, isso não vai trazer de forma consistente para a gente informações importantes para um período maior, seja com operações de day trade ou com operações de swing trade. Talvez, se eu fosse fazer operações de scalper, o fluxo de ordens se adequaria muito bem nessa minha condição. Como eu não vou fazer operação de scalper, fluxo de ordens eu descartaria. Outra coisa, a plataforma preferida que eu utilizo para fazer as minhas operações, ela não possui informações de fluxo. Então, eu prefiro estar utilizando os gráficos que eu consigo encontrar na plataforma que eu utilizo atualmente e em diversas outras plataformas que são oferecidas no mercado. A que eu uso hoje, galera, é a plataforma Xstation da corretora XTB, que são parceiras, inclusive, aqui do nosso canal, tá? Todas as informações, todos os links que vocês precisarem para conhecer melhor, tanto quanto a plataforma, quanto a corretora, vão estar aí na legenda do nosso vídeo, fechou? Então, day trader, swing trader, escolheria a ferramenta gráfica para fazer as minhas operações. Então, mais uma vez, nós temos análise técnica, análise fundamentalista. Análise técnica, interpretação da ação do preço para antecipar os movimentos futuros. E análise fundamentalista quantifica fatores
para identificar a diferença entre o preço atual para o preço intrínseco. Como nós vamos estar utilizando majoritariamente os gráficos para tomar a nossa decisão e a nossa preocupação vai estar baseada somente na movimentação de preço, eu descartaria a análise fundamentalista e iria diretamente para a parte de especulação no mercado, tá bom? E aqui eu tenho algumas informações importantes para trazer para vocês. Por que, Rodolfo? Porque somente informações sobre a movimentação de preço não são suficientes. A gente precisa entender como que são formados os candles, seja um candle de alta, seja um candle de baixa, ou seja um candle que nós chamamos de doji, né? O doji é a formação de um padrão no mercado financeiro, onde nós temos o preço de fechamento e o preço de abertura do candle praticamente igual, ou exatamente igual, tá? O doji é um candle que ele não é nem de alta nem de baixa, é um candle que nós desconsideramos, é como se fosse um candle que não tem força, é um candle de equilíbrio. Ali não houve força compradora nem força vendedora. Ele é muito conhecido por pavio longo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e por corpo pequeno, certo? O candle de alta, vocês muito bem sabem, né? Eu tenho o preço de fechamento acima da abertura, e o candle de baixa tem o preço de fechamento abaixo do preço da abertura, ok? Legal, aqui eu encontraria algumas formatações para os meus padrões de entrada. Padrão de tendência, seja ela de alta, seja ela de baixa, ou seja uma tendência lateral. Então eu só operaria nesses três principais cenários do mercado, certo? Eu também utilizaria linhas de suporte e resistência para balizar as minhas operações. Nós temos as linhas de suporte ligando os fundos anteriores, as linhas de resistência ligando os topos anteriores. Na tendência de alta, nós chamamos a região traçada em vermelho aí na tela para vocês como LTA, linha de tendência de alta, que é um suporte. Na tendência de baixa, essa linha vermelha também é conhecida como LTB, linha de tendência de baixa, que é uma resistência. E na tendência de lateralização, nós temos justamente na região de fundo o suporte de forma horizontal e na região de topo a resistência de forma horizontal também, certo? Então, basicamente, essas são as principais condições. E aqui eu trago para vocês um exemplo, né, de um gráfico do S&P 500 acerca das suas movimentações de preço. Então, nós temos primeiro uma tendência de alta, depois uma tendência lateral e depois uma tendência de baixa. Rodolfo, como você operaria em cada uma dessas formações? Estamos no gráfico de 1 hora. Esse gráfico serviria tanto para day trade quanto para swing trade, dependendo da condição, tá bom? Então a primeira coisa que eu faria, ó, começaria traçando as minhas linhas, as minhas regiões de suporte e de resistência. E eu, senhoras e senhores, só operaria em uma única condição neste gráfico. Aonde, Rodolfo? Aonde? Aonde? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Outra coisa que eu utilizaria para fazer as minhas operações é a bipolaridade de suporte e resistência. Então uma região de suporte que foi rompida, na volta ela tende a virar resistência. Um fundo que foi rompido, na volta tende a virar topo. E a mesma coisa para os topos. Um topo que foi rompido, na volta tende a virar fundo. Uma resistência que foi rompida, na volta tende a virar suporte. Então a bipolaridade de suporte e de resistência eu também utilizaria nas minhas operações, certo? E aqui, mais uma vez, eu trago para vocês as informações acerca daquele gráfico anterior. Aqui nós temos as informações de bipolaridade de suporte e resistência. Linha de tendência de alta que foi rompida, na volta ela vira resistência. Então um fundo que foi rompido, na volta vira topo. A mesma coisa aqui, ó, região de fundo. O fundo foi rompido, na volta virou região de topo, ok? E o interessante é que este fundo anteriormente, ele também era um topo, ó, era um topo. Topo caiu, foi rompido, na volta virou fundo, subiu, virou fundo, subiu. Então a bipolaridade de suporte e resistência mostrada na prática para vocês. E aqui, como eu disse para vocês anteriormente, o único lugar que eu operaria neste gráfico que vocês estão vendo
é nas beiradas, nas margens, nas bordas deste gráfico. Eu só abriria a posição de compra em região de suporte, ou seja, no meio, vamos supor, nós temos esse canal de alta traçado. Eu não abriria de forma alguma a região de compra no meio do canal. Somente na linha de tendência de alta eu procuraria abertura de posições de compra. Em uma tendência de lateralização, eu abriria posições de venda somente na nossa região de topo, na nossa região de resistência, e compras somente na região de fundo. E para uma tendência de baixa, eu só abriria posições de venda na linha de tendência de baixa, ou seja, nas regiões de topo, nas regiões de resistência. Eu não abriria de forma alguma operações no meio do caminho do mercado, tá bom? Somente nas pontas, nas margens do rio. E aí, eu trouxe essa ilustração para ficar mais simples, para vocês entenderem o que eu estou falando. Observa comigo. Olha que coisa mais linda esse cenário, essa paisagem. Assim é o mercado financeiro, senhoras e senhores. Você está aqui olhando para a paisagem do mercado financeiro, os peixinhos pulando na água, muitas oportunidades pulando na sua frente, as borboletas voando ao seu redor, as oportunidades de você caçar as borboletas também de forma fácil, né? O rio bem tranquilinho, o rio bem de boa para você poder inclusive nadar nesse rio. O mercado financeiro, a primeiro momento, é isso que ele parece. Nossa, é um rio de oportunidades o mercado financeiro. Nós temos oportunidades de fazer o que a gente quiser. Olha que coisa linda. Vou largar meu emprego, vou chutar a bunda do meu chefe aqui, ó, e vou viver do mercado. Quem não quer viver num cenário desse, né? Aqui, você então está navegando com o seu barquinho, certo? Olha aqui, ó, o seu barquinho. Tá navegando aí no meio do rio. Só que, senhoras e senhores, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês preferem navegar com o seu barquinho aqui, no meio do rio, ou você prefere navegar com o seu barquinho aqui, ó, nas margens do rio, próximo às margens do rio? Responda antes do que eu. Você prefere navegar com o seu barquinho nas margens do rio, ou você prefere navegar com o seu barquinho aqui, ó, no meio do rio? O que você prefere? Agora deixa eu te passar algumas informações adicionais depois que você respondeu. E se nesse rio tivesse um jacaré, senhoras e senhores? E se nesse rio tivesse um jacaré? Só que você não viu o jacaré, por quê? Porque ele está debaixo da água. Ele está debaixo da água. Você não conseguiu enxergar, você só estava vendo os peixinhos e as borboletinhas voando. Mas o jacaré sempre esteve lá e você não tinha visto. Nós temos também piranhas nesse rio. E aí? Eu volto a fazer a pergunta para você. Você prefere? E se, outra coisa, e se seu barco furar? Você está navegando com o seu barquinho, e se seu barquinho furar? Então eu volto a fazer a pergunta para você. Você prefere na margem do rio ou você prefere no meio do rio? Eu vou falar o que eu prefiro, tá? Eu, Rodolfo, prefiro estar navegando com o meu barquinho próximo à margem do rio. Sabe por quê, galera? Porque a margem do rio ela costuma ser rasa. Então, se qualquer coisa acontecer, eu tenho de forma rápida o solo. Eu pulo do barco e corro para o solo, para a segurança. E se meu barquinho furar, eu estou próximo da margem, eu estou próximo do solo. E se por acaso o jacaré vir para cima de mim? Eu estou próximo da margem, é mais rápido eu sair desse rio, é mais rápido eu sair do mercado. É a mesma analogia, senhoras e senhores, que eu trago para vocês do mercado financeiro. É por isso que eu falo para vocês que eu só opero aqui, ó, nas pontas, nas margens do rio. Imagina se eu abro uma operação no meio do rio aqui, ó, no meio da região de preço. Aonde está meu stop? Ixi, tá lá na margem do rio, tá lá em cima, tá longe o meu stop. Agora, se eu opero nas pontas, aonde está meu stop? Ó, meu stop está aqui, ó, rapidinho, qualquer coisa eu saio do mercado, saio fora. Não preciso ficar muito tempo posicionado. Então essa é a intenção que eu falo para vocês de estar sempre operando nas margens do rio. Mas não é operando de qualquer jeito, não. Eu sempre esperaria um candle de força. Nós temos as principais formações de candles de força, né, que eu comento com vocês.
Eu quero que vocês esqueçam o nome desse candle, mas eu quero que vocês lembrem a condição que ele foi formado. Tanto essa formação de candle quanto esta outra formação de candle, tá? São os dois principais formatos de candle de força. Os dois de alta e os dois de baixa. Beleza? Então nós temos essas duas condições. Então qualquer entrada que eu for fazer aqui, ó, nas margens do rio, eu sempre esperaria ou uma formação dessa para comprar ou dessa para comprar. E se fosse para vender, eu esperaria ou uma formação dessa para vender ou uma formação dessa para vender. Então operar nas margens do rio, mas sempre esperando padrões que me mostram a força do mercado, ok? De preferência nas regiões de suporte e de resistência, como eu comentei com vocês. Por quê? Porque o suporte é a margem do rio, a resistência é a margem do rio. A mesma coisa para esse tipo de padrão. O suporte é a margem do rio, a resistência é a margem do rio, senhoras e senhores, tá bom? E aqui a gente poderia buscar, né, por essas mesmas condições na prática. Vamos trazer aqui para vocês, ó, algumas condições na prática, como que vocês podem interpretar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, eu tô com o gráfico da Nasdaq aberto aqui, ó, na minha tela, beleza? Tá no gráfico de 4 horas, beleza? Legal. Vamos esquecer disso daqui que aconteceu, ó. Vamos dizer que nós só tínhamos essas informações do mercado, a gente não sabe o que aconteceu daqui para frente. Então, quais são as regiões que nós temos como sendo as margens do rio? As regiões de fundo do mercado, ó. Vamos marcar. Essa região é uma região de fundo. Essa região é uma região de linha de tendência, ó, certo? É a nossa linha de tendência. Então, para a gente pensar em fazer alguma coisa, só nas regiões de fundo ou nas regiões de topo. Nesse caso, como o mercado está subindo, a gente pensaria em abrir posições de compra. Ó, aqui nós temos uma região também, ó, de bipolaridade, né? Tudo mais. Então, a princípio, o mercado foi subindo e a princípio não veio buscar as regiões de fundo anterior, nem a linha de tendência de alta. Então não faço nada, não compro nada. O mercado continuou subindo. Vamos lá. Olha lá, ó. Quando ele veio para minha linha de tendência de alta, para dar uma oportunidade de compra, o que o mercado fez? Pum, rompeu a minha linha de tendência de alta. Ou seja, não consigo comprar nessa região de preço aqui em cima. Por quê? Porque nós não tivemos um candle de força de compra. Muito pelo contrário, foi um candle de força de baixa que o mercado começou a cair agora, certo? Eu apago essa linha de tendência de alta. Aliás, em vez de apagar, vamos deixar ela aqui na tela para a gente ver como que o mercado vai reagir, tá bom? Aqui nós temos a nossa região de topo também do mercado. Legal? Beleza. Aqui nós poderíamos marcar, ó, a bipolaridade, né? Porque aqui era uma região de topo, foi rompida, na volta virou fundo. Ó, a verdade, até esquecemos, né, que aqui poderia ter dado uma compra, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Aí o mercado começou a cair, voltou a subir, olha lá, ó, chegou na nossa região que era fundo anterior, foi rompido pela bipolaridade, suporte, resistência, essa região pode virar uma região então de topo. Bateu na nossa região de topo, deixou um padrão. Esse candle vermelho, que é um padrão forte de venda. Será que o mercado caiu? Será que o mercado subiu? Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, o mercado começou a cair, senhoras e senhores. Olha aí. Depois ele deu um outro padrão, né, ó, de venda aqui, um outro candle de força, vendedor. A única coisa que a gente fez, ó, foi marcar o fundo anterior. Olha, era topo, foi rompido, na volta virou fundo. Rompeu, na volta virou topo. Simples assim, senhoras e senhores. Olha, por isso que eu falo para vocês que muitas vezes fica um pouco mais simples da gente entender a movimentação do preço. O mercado continuou caindo. E agora a gente poderia traçar uma linha de tendência de baixa desses últimos topos aqui, certo? Essa daqui eu vou apagar. Essa região de suporte, eu vou colocar ela um pouquinho, de resistência, perdão, vou colocar ela um pouquinho mais para cima. Aqui nós temos uma região, ó, de fundo, tá vendo? Então funcionaria como sendo uma região de suporte, ela foi rompida
Agora pode ser que na bipolaridade o mercado venha buscar ela novamente. Vamos ver, ó. O mercado continuou caindo, bateu na nossa linha de suporte. Esse suporte, ó, que estava traçado daqui de baixo. Tá vendo? Deixou um padrão de candle de força? Deixou. Deixou um padrão de candle de força. E aí, continuou subindo ou continuou caindo? Lateralizou e, ó, caiu, Rodolfo. Caiu um pouquinho. Teria dado stop? Sim, teria dado stop. Então, uma que teria dado lucro, outra que teria dado prejuízo. Olha aí. Para vocês entenderem que nem todo operacional também é 100% de acerto. Pode dar as condições boas e as condições ruins. Voltou de novo, na mesma região de preço, ó. Voltou de novo, na mesma região de preço. Deixou algum padrão de força aqui para a gente pensar em comprar? Deixou, novamente, ó. Dois padrões de candle com padrão de força na região de suporte, o candle que fecha a próxima máxima, né? Ó, só lembrando os padrões de força, ó. Esse candle aqui de padrão de força foi bem parecido com esse candle aqui de padrão de força, ó. Com esse candle aqui de padrão de força. Aí eu compro esse candle, Rodolfo, o mercado subiu um pouquinho, caiu de novo, subiu de novo um pouquinho. Agora nós temos uma região de topo aqui, ó. Aqui nós temos uma região de topo, ok? Agora, teoricamente falando, o mercado tende a buscar essa região de topo ou buscar essa região de fundo. Aqui só um exemplo, né, senhoras e senhores, que a gente está mostrando para vocês sobre o que é operar nas margens, nas pontas. Então vocês puderam observar nessa condição que nós ficamos praticamente essa movimentação de alta inteira de fora, porque ele não deu oportunidade, conseguimos abrir uma posição de venda aqui, ó, nessa região de preço. E aí o mercado caiu até o fundo anterior, ó. Então conseguiu surfar toda essa movimentação de queda. Aí de novo, abre uma posição de compra, o mercado sobe um pouquinho, cai, faz a violinada da outra condição de compra. Uma compra nessa região de preço, até onde que a gente vai conseguir surfar? Ou até a região de topo anterior, ou até a linha de tendência de baixa, que também é uma região de resistência, ok? Então, o simples que funciona só marcando os principais pontos de suporte e de resistência, as linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa e aguardando as formações de candles de força. É isso que eu faria se eu estivesse começando hoje nos mercados internacionais, beleza? Deixa aqui embaixo se fez sentido para você. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!